O Haddad, que também é um concorrente fortíssimo, né, Briguer? Sim. Confirma a volta de imposto sobre o diesel para 2024. O Haddad disse o seguinte, a Petrobras hoje anunciou o segundo corte no mês de dezembro, que mais do que compensa a reoneração de 1º de janeiro, não há nenhuma razão para ter impacto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na terça-feira, dia 26, que haverá, a partir de 1º de janeiro de 2024, uma nova oneração sobre o diesel. No entanto, Haddad alega que a tributação será compensada em função do corte realizado pela Petrobras, não havendo motivos para o aumento dos preços sobre o produto. De acordo com o petista, o tema foi discutido juntamente com o ministro da Indústria e Comércio e vice-presidente Geraldo Alckmin. Esse ministro a gente nem lembrava, né, Briguer? Tem tantos, né? Muito difícil. A lista leva meia hora, né? Muito difícil. O ministro pontua que o preço estabelecido pela Petrobras, com retorno da oneração, ainda é menor do que a empresa cobrou no começo do ano sem os impostos. A Petrobras hoje anunciou o segundo corte no mês de dezembro, que mais do que compensa a reoneração de 1º de janeiro. Não há nenhuma razão para ter impacto. A alta de 22 centavos de reais por litro marca a última fase da nova oneração, pois as tributações sobre a gasolina já haviam sido estabelecidas em junho. E eu estava vendo assim, a repercussão disso, sabe? Tem gente falando que é bom até para o meio ambiente que o diesel esteja verdade. mais caro, Briguer. Bom, eu começo aqui fazendo um comentário linguístico sobre o uso das palavras, né? Quando o sujeito vem falando que vai haver uma oneração, prepare-se, prepare o seu bolso. É o seguinte, oneração, o escambau, se chama imposto. O nome disso é imposto, tem que ser dito sempre. Vamos ter uma reoneração. É a mesma coisa que o cara que vai demitir alguém fala, vamos fazer uma reengenharia. Aqui não, vai demitir um monte de gente, vai cortar cabelo, não é reengenharia. Reengenharia é isso mesmo. Então, essas palavras, esses eufemismos, tá? Isso é uma praga. Esse uso de eufemismo é uma praga que você tem no discurso aí de políticos, burocratas, acadêmicos e jornalistas. Tá? Chegou, o jornalista hoje, ele fala essa linguagem do burocrata. Né? Então eles ficam falando de oneração, não falam de impostos. É imposto. Esse cara, a obsessão do Haddad, do Tachad, é imposto. E eu digo isso, esse é o maior paradoxo do governo. É o maior paradoxo. O Haddad é o melhor... Vou dizer uma coisa forte aqui para vocês. Uma coisa forte. Vocês estão preparados? O Haddad é o ministro mais racional do governo Lula. E por quê? Porque ele acha... acho que ele estudou suficientemente a economia soviética, por exemplo, para entender o seguinte. Não dá para tocar um país desequilibrado do ponto de vista fiscal. Não dá. Não dá para ter um déficit fiscal como teve Cuba agora. Vou publicar uma matéria do Lucas Ribeiro hoje, do nosso colunista Lucas Ribeiro, sobre o déficit fiscal em Cuba, que em 2023 vai ser de 14%. A última vez que teve esse déficit foi há 30 anos, em 1993, no chamado período especial, que acabou a União Soviética, Cuba mergulhou na miséria completa. Né? Foi uma década de miséria em que as pessoas perderam, em que a saúde das pessoas em Cuba, no período especial, era comparável à saúde dos internos de campos de concentração nazistas. Você virou um campo de concentração a céu aberto, Cuba, naquele tempo. E eles estão fazendo isso agora de novo, eles estão acabando com a economia cubana. E eu vou te dizer, no PT tem um monte de gente, a começar pela Gleisi Hoffmann, esse pessoal aí, os petistas, e o Lula, o próprio Lula,
eles acham que não tem... Essa história de superávit fiscal é besteira. Não precisa isso. Nossa, que a gente pode destruir a economia do país contanto que a gente reine sobre as ruínas. É isso aí. É assim que pensa o comunista. E o Haddad ele não pensa assim. É o único que não pensa assim. Mas como ele está num governo em que ele não pode cortar gastos, em que ele não pode privatizar nada, em que ele não pode fazer isso, que estaria ao controle dele, né? Porque o corte de gastos é algo que você faz assim, diretamente. O governo pode fazer diretamente. Então, se ele corta gastos, se ele privatiza, se ele diminui a máquina pública, ele está economizando, ele está promovendo o superávit, né? Reduzindo o déficit de uma maneira direta. Ele sabe que isso vai acontecer. Mas como ele não pode fazer isso, porque o patrão dele não deixa, o que ele faz? Ele precisa aumentar imposto. É óbvio. Precisa aumentar imposto de todas as maneiras possíveis. E é isso que ele faz. Então, a obsessão do Haddad, veja só, é terrível, né, que ele tenha essa obsessão, porque pagar imposto é uma coisa, imposto é roubo. O imposto é roubo em todas as situações. Só para começar, né? Para começar, a premissa é a seguinte: imposto é roubo, tá? Então, esse cara aí quer promover o roubo legalizado. Mas, ao promover o roubo legalizado, ele é o mais racional dos ministros do Lula, porque ele sabe que, aumentando os impostos, ele vai estar evitando um desastre ainda maior lá na frente. Ele tenta evitar, não vai conseguir. Pelo menos nesse primeiro não vai ano, conseguir, né? Não vai conseguir, porque os dias dele estão contados. Eu não tenho, como diria o Mussum, mas é assim, ele vai, uma hora ou outra ele vai cair, porque ele não vai poder fazer isso para sempre. Não é condizente com o regime, né? E o jornalismo passapanista? Dani, coloca pra gente. O jornalismo passapanista que está dizendo porque é bom pagar impostos. Gente, Miriam Leitão, é bom pagar impostos, gente. Porque se você... É correto, ela diz. É bom, é legal. Por quê? Do ponto de vista econômico é bom, porque ela sabe disso. Ela sabe que não pode ter um déficit fiscal de nível cubano. Ela sabe disso. E, do ponto de vista ambiental, o assunto que nós acabamos de falar aqui, entendeu? Então, você pagar mais, você anda menos de carro. Aí você anda menos de carro, você... Pobre não come gasolina, né? Pobre não come gasolina. O desemprego é alto, mas está baixo. O cenário econômico não é desastroso, mas também não é muito positivo. Bancos projetam que o Brasil pode fechar 2020, mas isso pode não ser o fim do mundo, entenda. Lula acertou sobre o BNDES, apesar de ter errado. Gente. Precisa fazer algum comentário sobre essas manchetes? Elas são autoexplicativas. É o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Você precisa aqui assinar o jornal BSM. Por quê? Eles tratam como idiota as pessoas, briguei com essas manchetes. Eles tratam, e as pessoas aceitam. Né? Então, é de cair o queixo, para não usar outra expressão. Né? Briguei, essa edição vai ficando por aqui. Algo mais você gostaria de acrescentar? Não, o Diário BSM vai fazer uma pausa, tá? Ali na primeira semana de janeiro. Então, assim, não sei se você volta amanhã, mas seria como que... Beleza. As férias agora, né? Assim. Então, feliz ano novo a todos aqui, mas a gente se encontra onde? A gente se encontra no BSM. Você precisa assinar o BSM. Você precisa acessar os nossos conteúdos especiais. Eu estou preparando agora eu vou gravar amanhã uma mensagem especial de Ano Novo, uma crônica especial de Ano Novo, uma crônica de vídeo e tal. Vai ser bem bacana, tenho certeza que vocês vão gostar.